Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família, tudo bem com a sua vida financeira. E se não estiver bem, não fique triste, estamos aqui para ajudar a você a viver uma nova experiência em sua vida. Eis a razão da existência do programa Saldo Extra. Eis a razão de nós entrarmos na sua casa com a mensagem que traga boas notícias para a sua vida financeira. A nossa temática é educação financeira. Eu posso afirmar para vocês que existe muita informação disponível hoje sobre este assunto, sobre finanças pessoais, sobre economia doméstica. Existem programas de TV como Saldo Extra, existem livros, existem artigos, existem revistas, sites, existem materiais abundantes na internet, existe muita gente dedicando tempo a falar deste assunto, livros em abundância. Mas parece que existe um contrassenso, porque a despeito de haver muita orientação sobre o tema, muitos conselhos, boa parte da população brasileira está endividada. Na verdade, mais de 50%. E não são poucas as pessoas que passam por dificuldades financeiras. E a pergunta é, se existe tanta orientação, se existe tanto material disponível, por que muita gente está se perdendo na sua vida financeira? A razão é que está faltando atitude. Falta ter um comportamento correto em relação àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Faltam algumas virtudes que poderão fazer toda a diferença para que uma pessoa seja muito bem-sucedida. Não apenas na sua vida financeira, nos seus estudos, na sua carreira, na sua vida profissional, no seu casamento, nas relações interpessoais. Muito mais do que informação, as pessoas precisam desenvolver as virtudes necessárias para que elas tenham atitudes, comportamentos que façam com que elas sejam felizes em todos os aspectos, inclusive na questão financeira. A educação financeira, ela é dividida em duas partes. Nós temos a parte técnica, nós falamos muito aqui, orçamento, planejamento, controle de gastos, investimentos, ter uma reserva, apenas para citar alguns conselhos. Mas a outra parte é comportamental, depende da minha disposição para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, sobre uma virtude que fará toda a diferença na sua vida. Não apenas na vida financeira, mas em todos os aspectos da sua vida. Eu quero que você fique atento àquilo que eu vou falar agora. Na verdade, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, algo que mudou a minha vida há 34 anos, quando eu aprendi que uma virtude poderia fazer diferença na minha vida lá atrás, está fazendo até hoje. Eu me formei no ensino médio, na época, num curso técnico universitário, em eletromecânica. Antes mesmo de encerrar o meu ensino médio, eu comecei a trabalhar como estagiário e continuei. Quando terminou o estágio, para eu continuar na empresa, eu teria que trabalhar no sábado. E como eu guardo o sábado, eu deixei o trabalho. Eu não podia mais depender do meu pai. Na cabeça do meu pai, eu tinha já estava completando 18 anos, eu deveria agora trabalhar para me sustentar. Eu não digo que ele estivesse errado. E eu comecei a procurar trabalho. Não queria depender do meu pai. E a oportunidade que surgiu para mim foi trabalhar no escritório da organização adventista que estava sendo montado lá na minha cidade natal. Eu fui até lá para fazer uma prova e havia algumas vagas disponíveis para auxiliar de contabilidade, para secretária, para zeladoria. E a vaga que eu percebi que se enquadraria com o meu perfil era de balconista. Eu fiz a prova. E como eu vinha de um curso técnico universitário, eu tinha uma boa formação, eu consegui aquela vaga. E assim eu comecei o meu trabalho. Eu era balconista, eu atendia as pessoas no balcão, eu fazia pacotes, eu tirava as notas, eu limpava, na verdade eu fazia de tudo ali naquele departamento. Ganhava salário mínimo. E naquela época, há 34 anos, muitos dos benefícios que são concedidos hoje aos empregados,
eu não tinha vale transporte, eu não tinha um vale refeição, nem mesmo um plano de saúde. Mas eu não estava infeliz, estava fazendo o meu trabalho com dedicação. Todavia, chegou um momento que eu comecei a me cansar. Naquela época não tinha internet como nós temos hoje. Eu queria trabalhar e fazer uma faculdade. Na verdade, eu comecei a fazer cursinho à noite, pensando em um vestibular para continuar a minha carreira, trabalhando de dia e estudando à noite. E eu não podia procurar um emprego ganhando mais, estando ali, porque não tinha possibilidade, por exemplo, de eu colocar o meu currículo na internet e me candidatar para uma entrevista. Eu deveria sair dali. E eu comecei, na verdade, a me cansar daquele trabalho, porque trabalhava muito. Eu usava o dinheiro que eu recebia para pagar o cursinho, e como eu não tinha dinheiro para almoçar fora, a empresa também não tinha uma cozinha, não tinha uma copa, eu levava uma marmita, que a minha mãe fazia com muito amor e carinho. Era uma marmita térmica, porque eu não tinha onde aquecer o meu almoço. Eu almoçava sentado nas caixas, lá no departamento onde eu trabalhava. Até aqui nada de errado. A questão é que eu comecei a me cansar, porque eu trabalhava muito. E eu comecei a pensar, poxa vida, eu estudei tanto tempo para estar aqui ganhando salário mínimo. Eu tenho uma formação, eu tenho um curso técnico, eu posso fazer mais. Em uma semana em que eu estava muito cansado do meu trabalho, na quinta-feira, algo diferente aconteceu. A minha mãe sempre arrumava a minha marmita com muito amor e carinho. Ela acordava cedo para me ajudar. Mas alguma coisa aconteceu e naquele dia, quando eu abri a marmita, eu percebi que não podia comer aquela comida. E naquela tarde eu estava por demais exausto. Tive muito trabalho. E eu cheguei à conclusão, eu vou sair daqui. Eu vou desistir. Amanhã eu vou pedir demissão. Eu vou procurar algo mais. Quando eu estava fechando a porta do departamento, um pastor que trabalhava no escritório, que ia fazer uma viagem, veio segurando vários folhetos e disse assim, meu amigo Toninho, você que é um especialista em fazer pacotes, faça esse pacote para mim, porque amanhã cedo vou viajar, vou pegar o ônibus, eu preciso da sua ajuda. Eu abri novamente a porta, ele colocou os pacotes em cima de uma mesa, aqueles folhetos em cima de uma mesa, onde eu fazia os pacotes, e ele disse, eu vou ao escritório e volto. Quando eu estava fazendo aquele pacote, eu comecei a chorar. Chorei e chorei muito. Triste por estar ali vivendo aquele momento. Quando ele voltou, estava apagando as lágrimas, enxugando as lágrimas, ele percebeu e falou, Toninho, o que está se passando? Eu chorei novamente. Era um jovem pastor e abri o coração para ele. Depois que eu contei que eu queria desistir e pedir demissão, ele foi até a prateleira, pegou um livro chamado Colunas do Caráter, abriu aquele livro e disse assim, leia o capítulo 9 e não tome nenhuma decisão. Lembre-se, o lugar onde você está hoje trabalhando é o melhor lugar para você estar. Você é um jovem inteligente, você tem saúde e você pode aqui construir uma carreira. E a organização, que é a Organização Adventista, vai te apoiar para isto. Ele fez uma oração comigo e foi embora. Naquela noite, ao chegar no cursinho, eu não consegui assistir a aula, não porque eu estava cansado e com fome, mas eu estava curioso para ler o livro. Eu fui para casa, fechei a porta, depois de tomar um banho, depois de jantar, fechei a porta, deitei na minha cama e comecei a ler aquele livro. Ao abrir no capítulo 9, tinha ali uma história introduzindo aquele capítulo, de um homem chamado Robert Bruce, que era o comandante de um exército que estava combatendo com as tropas inglesas. E ele estava perdendo as batalhas. Ele então fugiu para a floresta, para se esconder com medo, porque os seus soldados estavam morrendo. A história diz que ele entrou num celeiro, estava com frio, com fome, com medo, e ele viu um bichinho, uma aranha, tentando tecer uma teia do caibro do telhado ao outro. Ela se lançava, ela caiu a primeira vez, ela subiu a parede, fez uma segunda tentativa, caiu de novo. E ela fez isso por 6 vezes. Na 7ª vez, ela se lançou com força, alcançou o outro lado e facilmente começou a tecer a sua teia. Aquele homem sentiu-se agora tocado pelo esforço daquele bichinho. O que ele fez? Ele procurou os seus soldados. Ele pensou consigo, se ela não desistiu, eu também não posso desistir.
A história nos conta que Roberto Bruce arregimentou os seus soldados, partiu para a batalha com força e com coragem. E na 7ª batalha, ele venceu os exércitos ingleses. E aquela batalha é conhecida porque ela salvaguardou a independência da Escócia. Eu não sei se essa é uma história lendária ou não. A verdade é que essa história tocou o meu coração. O título daquele capítulo era Perseverança. E o que aquele pastor queria que eu aprendesse é que se eu quero ser bem-sucedido na minha vida, eu preciso desenvolver essa virtude, que é ser perseverante para realizar as minhas conquistas. Nós encontramos na Bíblia um verso que fala sobre esse assunto. Ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Está no livro de Hebreus, no capítulo 12, o verso 1 e a primeira parte do verso 2. Eu vou deixar de lado alguns comentários que o apóstolo faz sobre olhar para Jesus, deixar o pecado, que quem sabe é o grande obstáculo para nós realizarmos os sonhos da nossa vida, sermos felizes, e me concentrar apenas nessa frase: corra com perseverança a carreira que te está proposta. O nosso desejo, e por que não dizer a nossa proposta, é que você seja feliz com as suas finanças pessoais. Mas para que você chegue lá, é preciso sim perseverança, determinação, coragem, esforço, disciplina. A perseverança será a mola propulsora para que você não desista quando as crises, os imprevistos acontecerem. Se nós queremos ser bem-sucedidos na vida financeira, não basta apenas conhecer os conceitos de educação financeira, é preciso perseverança para ir implementando-os a cada dia, para que eles produzam resultado, que é trazer prosperidade e estabilidade para a nossa vida financeira. Eu gostaria de tentar dar aqui uma ajuda para que você desenvolva essa virtude em sua vida. Sabe por quê? Porque eu acredito que a perseverança não é algo que vem no nosso DNA. A perseverança é algo que nós podemos desenvolver, que nós podemos aprender, que nós podemos fazer com que ela surja na nossa vida e esteja ao nosso lado em cada passo da nossa jornada. Por isto, eu quero deixar com vocês aqui, por que não dizer alguns conselhos para que você desenvolva essa virtude em sua vida. Primeiro dizer que eu acredito que ninguém motiva ninguém. O máximo que nós podemos fazer é criar condições para que as pessoas se motivem. Por isso eu não estou aqui para motivá-lo. Eu estou aqui para dar algumas dicas para que você possa, através delas, trazer alguma experiência para dentro de você. Porque a motivação não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. E você pode fazer isso em sua vida sim. A primeira dica que eu quero deixar para você é que você veja as coisas pela perspectiva correta. Você já viu aquela história do copo d'água pela metade? Existem algumas pessoas que dizem assim: a água está acabando. Outras já dizem assim: eu ainda tenho meio copo d'água. Algumas são negativistas, são pessimistas, outras já são otimistas. O que você acha que influencia mais a vida de uma pessoa? Os otimistas ou os negativistas? Aproxime-se das pessoas otimistas, as pessoas que sempre veem o lado bom das coisas, as pessoas que sempre têm uma informação altruísta para lhe passar. Isto vai lhe influenciar, porque informação negativa, pessoas negativas, elas podem trazer desânimo, elas podem fazer com que a gente desista de realizar aquilo que nós desejamos. Portanto, una-se a pessoas otimistas. E quando você ver alguma coisa, quem sabe não muito boa, tente ver o lado positivo daquilo que está diante de você, mesmo nas situações difíceis da vida. O fato de sermos cristãos, de confiarmos em Deus,
não nos isenta de passarmos as dificuldades desta vida. O que aconteceu comigo ontem, quando eu vim aqui para Novo Tempo? Eu estava distraído e no sinal o carro da frente, ele arrancou, eu arranquei também, só que ele parou. Eu não percebi, bati na traseira dele. Eu estava distraído com o meu celular. Eu parei o carro, entreguei o meu cartão para aquele jovem, fui gentil com ele, me dispus a ajudá-lo, a cumprir a minha parte, a minha responsabilidade. Eu saí dali e fui embora, eu precisava vir para o trabalho. Mas quando eu estacionei o carro aqui na Novo Tempo, eu parei e fiz uma oração. E sabe o que eu fiz? Eu agradeci a Deus, porque Ele me ensinou uma lição. Em vez de ser um carro, poderia ser uma criança. Nós temos que ver, inclusive, nas adversidades da vida, deste mundo de pecado e corrido que vivemos, as coisas positivas e crescer com as adversidades. Portanto, este é o primeiro conselho que eu deixo para vocês. A segunda informação importante é que você deve ser seletivo com o tipo de informação que está chegando até você. O que eu quero dizer com isto? Existem informações negativas em abundância. Os próprios noticiários, eles dão mais ênfase às coisas negativas. E por que não dizer, fazem até sensacionalismo, porque isso produz audiência. Eu me recordo quando lá nos Estados Unidos Donald Trump foi eleito e as pessoas preocupadas com o seu estilo, com o seu perfil, estavam dizendo que os mercados internacionais, eles iriam entrar em rebuliço, que o dólar poderia subir, que as bolsas poderiam cair. E eu fiquei ouvindo um economista dizendo isso no rádio, e eu fiquei assustado. Algumas pessoas falam que os problemas lá de fora podem influenciar a nossa vida aqui, inclusive a saúde do meu bolso. Pois eu quero dizer a vocês de que as notícias internacionais, a economia internacional pode afetar o seu bolso sim, mas isso aqui, muito pequeno. Quer ver outra exploração de notícias negativas? A reforma da Previdência vai acabar com a sua aposentadoria. A reforma trabalhista vai tirar todos os seus direitos trabalhistas. Gente, isto é sensacionalismo. Vamos agir com racionalidade. A economia do país pode influenciar a sua vida financeira? Pode sim. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, mas é um pouquinho mais. Não é isto que faz a diferença. Eu me recordo uma vez que eu estava numa reunião e foi levado ali um economista de um grande banco, e ele dizia que no ano passado o dólar ia fechar o ano a quase R$5. O dólar fechou a pouco mais de R$3. E ele foi lá explicar e dizer as tendências do mercado, que a situação estava difícil. Certa vez eu ouvi alguém dizer que o dólar, ou melhor, o câmbio foi criado para humilhar os economistas, porque ninguém consegue definir o que vai acontecer no futuro. Uma perspectiva baseada em especulação. Eu não quero aqui tirar a racionalidade, eu apenas quero que você entenda que, independente do governo, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da economia internacional, você pode sim ser bem-sucedido nas suas finanças, porque o êxito na vida financeira depende de você, de um consumo responsável, de ver princípios de educação financeira e, principalmente, de ter uma perspectiva correta em sua vida. Por isso, tome cuidado com as notícias que são ditas por aqueles profetas do caos, que dizem assim, está ruim e vai ficar pior. Isto não é verdade. Você pode sim construir uma vida de êxito se você tiver a perspectiva correta. Uma outra informação muito importante, leia biografias de pessoas vencedoras. Eu digo isso porque existem pessoas bem-sucedidas, pessoas que, quem sabe, construíram uma carreira de sucesso, construir um negócio de sucesso, pessoas exitosas. Quando nós lemos biografias de pessoas assim, nós encontramos inspiração. E você vai perceber que em algum momento estas pessoas vão falar de perseverança. Eu gosto muito de esportes. Gosto de esportes coletivos, mas gosto também de ver aqueles atletas que superam limites no atletismo, na natação,
e em outras áreas. E não existe nada de errado em buscar uma experiência lá fora e trazer algo positivo para a sua vida, mesmo sendo um cristão. O próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 9, quando ele fala assim, muitos correm no estádio para alcançar uma coroa, e ele diz, correi de tal maneira para que o alcanceis também. Lá só um leva o prêmio, mas todos nós podemos levar o prêmio. Lá o prêmio é corruptível, mas o prêmio de Deus é incorruptível. Ele fala, ele procura usar ilustrações para nos motivar. Ele mesmo chegou a dizer, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, a soberana vocação. Eu li certa vez um livro de um técnico famoso aqui no Brasil, onde ele falava de suas estratégias. Um técnico vencedor, e ele cita exemplo dos esportes. Eu não posso aqui mencionar tudo o que ele mencionou, mas ele citou algumas frases que eu não me esqueci. Uma delas foi dita por Arnold Palmer, um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos. Certa vez um repórter disse para ele que ele era um homem de sorte. E sabe o que esse jogador respondeu a ele? Ele disse assim, quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte. Nós é que criamos as oportunidades em nossa vida. A determinação e a perseverança para treinar fez com que ele fosse um jogador, um profissional bem-sucedido. Uma outra frase que eu encontrei naquele livro foi dita por um jogador de futebol americano chamado Pat Tillman, e lá no livro menciona que ele talvez seja o jogador de futebol americano mais bem-sucedido de todos os tempos. E ele disse a seguinte frase, disciplina e perseverança são as pontes que ligam nossos sonhos às nossas realizações. Disciplina e perseverança. Por falar em sonhos, vai aqui algo que nós devemos ter em nossa vida. Sonhe. Alguém disse certa vez, quem deixa de sonhar, deixa de viver. Tenha sonhos. Portanto, sonhos que leve a você realizar os seus sonhos, seus planos. O que eu quero dizer é o seguinte, transforme o seu sonho em um plano. Um plano não muito pequeno, que ao você alcançar não traga motivação, e nem muito grande, que por você não alcançar lhe traga frustração. Plano viável, plano alcançável. Faça planos certos. Um dos planos que as pessoas mais fazem na passagem de ano, principalmente as mulheres, é eu quero emagrecer. É um bom plano, mas um plano melhor do que este é dizer o seguinte, eu vou fazer exercício 30 minutos por dia. Apenas para citar um exemplo, faça planos e lute para alcançá-los. Eu tenho certeza que isso fará muita diferença na sua vida. À medida que você for construindo esses planos, você vai chegar a alcançar, através da perseverança, aquilo que muitas pessoas chamam de excelência, que é você ser feliz na sua vida financeira, na sua vida conjugal, no seu lar, no relacionamento com seus filhos, na sua vida emocional. É possível alcançar a excelência? É possível sim. Uma frase de um filósofo grego chamado Aristóteles diz o seguinte, nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, repetidamente. Excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Portanto, se você fizer do seu esforço um hábito, você pode sim alcançar a excelência. E para concluir, tenha foco. Foco não é um plano, foco é algo maior. Foco é olhar lá para frente e pensar em construir algo maior para a sua vida. O nosso foco como cristãos é aguardar a volta de Cristo e nos preparar para a eternidade. Qual é o foco da sua vida? O que você quer construir para você? Eu queria que você olhasse agora para esta foto. Esta foto circulou na internet e constrangeu o Brasil. Como dizem por aí, ela viralizou. Pode ser que você tenha visto esta foto. Uma menina sentada numa jangada, molhada, com frio, tremendo e agarrando a sua bolsa. O que se passou na vida desta menina, chamada Rivânia, lá em São José da Coroa Grande, no litoral sul de Pernambuco. Uma menina de 8 anos. As águas invadiram as casas e nós vimos
nas notícias, tanta gente que perdeu tudo. A água na casa da Rivânia passou de 1 metro e a sua avó disse para ela: minha filha, pegue a sua bolsa, pegue o que for possível e suba nessa pequena jangada. E ela sozinha estava ali com a sua bolsa cheia, segurando firmemente, como nós podemos ver nessa foto. Mas o que chamou a atenção nessa história é que esta menina, ela foi no seu quarto e pegou os seus livros. Ela não pegou os seus brinquedos, não pegou a sua roupa, ela pegou os seus livros. E ao ser entrevistada, ela disse: eu tenho o sonho de ser uma professora, médica, e para chegar lá, eu sei que eu preciso estudar. Ela olhou para aqueles livros com tanto carinho e abraçou aqueles livros. Aqui está um exemplo de que nós podemos fazer mais, ir mais longe. Uma menina de 8 anos que já tinha um foco para a sua vida, que naquele momento difícil poderia pegar os brinquedos, a roupa, um alimento. Ela buscou aquilo que poderia fazer diferença na sua vida. Que exemplo para nós! Desenvolva a perseverança. Faça a sua parte. Tenha atitude correta em sua vida. Desenvolva esta virtude, e ela certamente fará diferença na sua vida. Ao ser perseverante, você não apenas vai realizar os seus sonhos, mas principalmente você pode realizar os sonhos que Deus traçou para a sua vida. E para concluir, eu vou ler um verso muito bonito, que é uma lição para mim e para você. Encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 18, e diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Seja perseverante, um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma conquista de cada vez, e a sua vida vai crescendo, crescendo, até você encontrar a felicidade que você deseja. Na vida financeira, na sua família e no seu lar. Faça a sua parte. Deus vai estar ao seu lado e vai lhe abençoar. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.